Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Viajando pela Bíblia, nosso ponto de encontro de toda terça-feira. É muito bom ter você conosco. Com certeza hoje vai ser um tema diferenciado, como tem sido toda semana. E para nós é um privilégio estar junto com você, tá bom? Hoje nós temos um amigo, um irmão muito especial, também um pouquinho distante de Poços. E eu gostaria que você conhecesse. Vou apresentar para vocês. Tavinho, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui à sua disposição. Eu estou aqui em Presidente Prudente. Como você foi parar em Presidente Prudente? Rapaz, é no serviço a Deus, né? Eu vivi em São Paulo, né? Depois fui morar em Campinas, me casei em Piracicaba, né? Morei em Piracicaba. Depois fui para Bahia, voltei para Campinas. E em Campinas o Senhor me chamou para servir na obra, né? E na pregação do Evangelho, na edificação da igreja. E assim eu estou até hoje já servindo, né? No CEAP, em vários setores da obra de Deus. E hoje eu estou aqui em Presidente Prudente, servindo a igreja. Que legal. Você é pai do Kaique, né? Sim. Kaique é meu filho, né? Nasceu nesse ambiente aí já, né? Bem junto com o chamamento para servir o Senhor, viveu a vida inteira, né? Cresceu no meio dos irmãos, já serviu em países como Espanha, África, né? Tem uma filha também, Ágata, que serve ao Senhor, tem um outro filho, Guilherme, já tenho 2 netos, né? Todo que legal! Eu estou aqui agora nesse momento em Presidente Prudente, só eu e a minha esposa Maricélia também, que serve, né, no serviço com as irmãs, no Ministério de Acolhimento, a rede de cuidado com as mulheres. Que legal, Tavinho. Ô, Tavinho, nossa, muito bom mesmo, né? Ter a família toda envolvida, é muito bom. Você, ô, Tavinho, qual o tema de hoje? Então virá o fim, mas na realidade eu vou falar dos ensinamentos de Jesus, né? Com base em Mateus 24, na pregação do Evangelho, e na revelação do mistério de Deus, que é Cristo, com base em Mateus 16, né? Então, vou tomar só emprestado o tema, né? Então, virá o fim, por causa da situação presente que estamos vivendo, né? Estamos vivendo dias difíceis, estamos, assim, na esperança, na expectativa de sair de uma situação trevosa, que é esse período de 2 anos de pandemia, né? E aí já entra essa situação de guerras e coisas assim e tal, mas para nós, o fim, né? O fim é Cristo, né? Amém. O fim é a esperança de reinar, de viver, né? A vida futura, a vida eterna. Então, o tempo do fim para nós, na realidade, é um começo, né? Amém. Então, Amém. Logo de cara, eu vou começar falando no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 14. Eu creio que aqui, nesse versículo, Jesus ainda estava finalizando, não é? Os seus ensinamentos, ou seja, tudo que ele preparou, tudo que ele colocou para aqueles, inicialmente para uns 12, né, escolhidos, e muitos outros que acompanhavam, né? Então, eu vou tomar a liberdade de dizer assim, que isso aqui foi o fechamento da sua aula, né? A sua aula inicial, ou seja, para dali em diante ele entregar, né, aos discípulos para que eles prosseguissem. E tudo isso se tornou o legado que está nas nossas mãos hoje, né? Que nós chamamos de economia de Deus, plano de Deus, né? Dispensação de Deus em toda a terra. Então, o Evangelho de Mateus 24, 14 fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, o fim, com base em estudos escatológicos, se a gente for entrar lá em Apocalipse, tem outras referências, né? Em relação às profecias, a tudo isso. Mas aqui eu estou falando, basicamente, na economia de Deus, na pregação do Evangelho do Reino, nas ferramentas que o Senhor colocou nas nossas mãos para a edificação da igreja, né? E aí, dentro dos ensinamentos de Jesus, eu vou direto para Mateus 16, que o Senhor ali fala, né? Ele está ainda, né, lidando
com os discípulos, e Jesus, ele sempre ensinou, né, assim, detalhadamente. Ele pregava para o povo, né, pregava na sinagoga, nas praças, curando pessoas em todos os lugares que ele andava, mas especificamente ele estava orientando, né, até de uma forma didática, vamos dizer assim, né, os seus discípulos, o que ele esperava, né, o que eles iriam, né, o que seria entregue, né, como que seria a formação desses discípulos, o que se requeria de cada um deles, né, no seu serviço na economia e no plano de Deus. Então, ele aqui, nessa parte de Mateus 16, na realidade, fala da revelação do mistério de Deus, que é Cristo, né? Nós vamos chegar nesses pontos assim, a partir vou ler do 13 até o 19, fala assim, eu vou ler primeiro, depois vou tentar comentar alguma coisa aqui. Fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seu discípulo: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro. Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, isso aqui foi a revelação, né? O próprio Pai, né? Que aqui a gente pode perceber, né? Fazendo, né, já um comentário aqui, no 16, no capítulo 16, fala assim, né? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, na realidade, quem revela, quem abre, né, os céus aqui, né, para Pedro é o próprio Deus, né? Pedro havia tocado, né? A gente percebe que quando ele foi chamado, ele deixou tudo e seguiu o Senhor, né? Assim, se a gente, parafraseando aqui, se a gente for ver, o que levaria alguém que está cumprindo as suas tarefas e encontra uma pessoa e sem saber o que ela está propondo, simplesmente ela chama, vem comigo, e ela deixa tudo e segue. Então eu creio que quando Jesus apareceu e chamou Pedro, ele viu, né, algo que Deus estava revelando para ele, né? E nesse momento aqui ele pôde dizer, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não é um Deus, é um Deus com vida, vamos dizer assim, né? Deus é vida. E o Evangelho para nós, o Evangelho que o Evangelho oferece para nós como economia de Deus é vida. As pessoas que vão receber o Evangelho, as pessoas que recebem o Evangelho, ele recebe nada mais, nada menos do que uma nova vida. E nesse momento aqui, né, o Senhor estava se mostrando de forma reveladora, né, se revelando e sendo revelado, né, para posteriormente essa economia continuar se expandindo em toda a terra. E esse é o legado, né? Esse foi a comissão que foi entregue a esses 12, né? E no futuro, isso chegou até nós. E continuando, no 17 fala assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, isso aqui confirma, né? Na revelação do Pai, né? Que está no céu. Então, quando Pedro fala, ele não está falando de uma coisa que ele aprendeu, que alguém ensinou simplesmente, não. Tanto é que Jesus não tinha ensinado a respeito dessas coisas assim, como que era uma vida espiritual, como que era viver no Espírito. Não era isso que Jesus ensinava. Jesus ensinava na prática. Jesus ia até as pessoas, curava. Jesus ia até as pessoas, libertava, matava a fome. Mas antes de tudo isso, Jesus se apresentou e foi batizado por João Batista, né? Então, quer dizer, na prática, o Evangelho ele se desenvolve de forma orgânica, né? Totalmente na vida, né? Não é uma coisa formal, não é uma coisa cerimonial apenas, né? Mas sim com vida, né? Cristo é vivo, né? Então, esse Cristo, ele é o mistério revelado, né? É o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele é homem, mas ele também é Deus. E como homem, ele tem a vida, como nós temos.
E isso diz respeito a experimentar todas as situações que nós experimentamos. Por exemplo, hoje em dia, né, até o Jefferson falou, o irmão Ulisses também, né, você falou que nos podcasts anteriores, aí nos programas anteriores, sobre ansiedade, sobre, né, depressão, essas coisas hoje assolam a humanidade, né? E Jesus vem para colocar o homem no caminho da vida, né? Vamos dizer assim, né? Ele vem aplanar, né, todas essas veredas, tornar os caminhos tudo reto, e a gente poder ir para esse fim, né? Tá chegando, estamos próximos de chegar lá, né? E o Senhor tem pressa, né? Amém? Então, aí eu vou entrar no 18 e falar assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja, ela é uma pessoa, né? A igreja é o próprio Senhor, a igreja ela é edificada na pessoa viva de Jesus Cristo, é uma revelação. Isso era um mistério que esteve oculto até aqui, né? O Messias, o prometido, a promessa, todo mundo sabia que existia um Messias, todo mundo sabia que Deus tinha uma promessa de resgate, de salvação para o seu povo, mas ninguém havia tocado, né, nesse mistério ainda, como a Bíblia, como o próprio Senhor, Ele mesmo, né, se mostra nessa pequena porção aqui, né? Então, se a gente for trabalhar tudo que está contido nesses versículos aqui, do 13 até o 20, nós podemos passear, né? Como o programa chama, como é que é? O nome do programa é? Viajando pela Bíblia. Olha o mapa. Viajando pela Bíblia. Se a gente pegar essa porção aqui, essa porção de Mateus 13 até o 20, né? Ela está também em Marcos 8, né? Está também em Lucas 9, né? Se a gente pegar essa porção aqui, a gente vai poder detalhar toda a Bíblia. Aqui, nessa porção, a gente pode construir a árvore da vida, aquela que está lá no Jardim do Éden, né? Nós podemos... O Senhor aqui está nos levando de volta para esse princípio. Ou seja, o fim está no começo. Né? O fim de todos nós é Cristo. Nós precisamos chegar até Ele, nós precisamos ter essa revelação, nós precisamos tomar a palavra profética como um alimento e viver dela, né? Ou seja, quando Cristo revela a igreja, ele não revela uma prática religiosa, ele revela um viver, né? E nós podemos tomar esse viver como algo sublime na nossa vida e caminhar nisso, né? Caminhar em todas as direções. A gente pode caminhar para o alto, né? Pode caminhar tanto na vertical quanto na horizontal. A gente pode ir para as pessoas, né? Que é a comissão que o Senhor dá para nós posteriormente, né? Depois, né? Como o Evangelho como uma pessoa viva que vai ao encontro das pessoas mortas, né? As pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. Aí quando o Evangelho chega, ela é liberta, né? Eu fui liberto, eu fui salvo, né? Hoje eu posso invocar o nome do Senhor, eu posso ir lá para o alto, eu posso ir ao encontro do meu Senhor, né? Assim como Pedro, né? Na sequência ali, quando a gente não vai chegar lá, mas ele ficou até assim empolgado, ele começou a ver coisas, né? Aí Deus precisou chegar, o Senhor precisou vir, calma, vamos devagar, né? A gente tem isso, né? Ó, Senhor Jesus, quer falar alguma coisa aí? Tá muito bom, muito legal, pai. Eu tô lembrando aqui, né, que Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E, olha, vem a mim para que tenham vidas, né? As pessoas buscam a Escritura só com conhecimento, né? Nossos amigos estão conosco, com certeza. Hoje à tarde, né, tudo que tá vindo trazendo para nós essa porção, é justamente a vida para você. Jesus Cristo é vida. Tá vindo. Sim. Amém. Então, esse Jesus que é vida, né? Nós estamos no versículo 18, né? Ele deu para nós algo muito rico. Ele nos libertou de um império, né? A gente ouve falar sobre o Império Romano, como era trágico, né? Como era difícil viver
sob, né, os discípulos, né, que seguiram após os ensinamentos do Senhor, quando o Senhor entregou ali o Evangelho do Reino em Mateus, quando a gente leu, né, no versículo 24, né, 14, eles praticamente todos foram mortos com base em um império cruel ali, violento, né? E aí o Senhor nos libertou desse império, né? Senhor Jesus. Então, ele nos colocou no reino, né? O reino do Filho do seu amor. Então, vamos ler Colossenses, né? O capítulo 1, versículo 13. Ele fala assim: o qual nos libertou do império das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Então, a vinda de Jesus, quando Jesus aparece para nós, ele tem esse poder. Quando o Evangelho chega até nós, ele vem para nos libertar de um império, né? Senhor Jesus. Então, esse império, ele tem um poder, né? A porta do Hades, né? A igreja, aqui no versículo 19, fala assim, de Mateus, né? Vamos voltar para Mateus 16. O versículo 19 fala assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligados nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligados nos céus. Então, o Senhor, quando esse mistério é revelado, depois que o Senhor se mostra para o seu discípulo ali na sua plenitude, né, como homem e também como Deus vivo, né, a revelação de Deus, quer dizer, não tem mais mistério. Deus se revelou para nós. E essa revelação nos liberta do império das trevas. E ao mesmo tempo nós ganhamos uma chave. Essa chave pode abrir portas, né? Abriu a porta do nosso coração para Deus, né? E aí o Espírito entrou, hoje nós já podemos andar e viver no Espírito, né? 1 Coríntios 6, 17 fala assim: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, de fato, aquele jardim que estava lá, eu falei da árvore da vida, aquele acesso que estava fechado para nós, para a gente comer aquela árvore e viver, né? Viver a vida, comer e se alimentar da vida, ele foi aberto, né? Quando o Espírito soprou, quando o Senhor passou por morte e ressurreição e soprou o Espírito dentro de nós, né? Nós tivemos de novo um acesso ao caminho da vida. Então agora é prosseguir, né? E aí, para que nós possamos levar isso adiante, caminhar, né, ir em todas as direções, nós precisamos pregar esse Evangelho do Reino, né? Amém. Levar a vida às pessoas, né? Eu creio que aí, então, virá o fim. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, estamos chegando ao final aqui, né? Então, é isso que nós temos para falar aqui hoje, né? Então, o Senhor nos libertou do império das trevas. Então, hoje nós podemos ter liberdade. A liberdade é no Espírito. Nós novamente fomos unidos a Deus em Cristo. Então, essa é a revelação. Esse é o fim do propósito de Deus. Esse é a verdadeira, a vontade de Deus se cumprindo em nós aqui na terra como igreja, né? E a porta do Hades não tem poder contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Cristo foi revelado e nós estamos hoje, né, podendo viver a vida da igreja e levar esse evangelho a todos os lugares, né, usar as ferramentas que o Senhor deu para nós. Hoje na vida da igreja nós temos Expo Livro, temos Posso Orar por Você, temos comportagem dinâmica, tem trabalho para todo mundo. Os trabalhadores da última hora estão com as mãos cheias de afazeres. Então é só sair e entregar Cristo às pessoas e oferecer Cristo a Deus. Que é isso que Ele espera de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito bom, Tavinho. Muito bom mesmo. Eu creio que nossos amigos estão, né, ganharam muito nessa noite, assim como eu. Porque justamente isso, né? Normalmente as pessoas pensam, né? Eu também tinha esse conceito antes, que a Bíblia, o Evangelho me trazia simplesmente conhecimento de Deus, né? Da letra. Mas nós vimos, né, através de tudo que você passou para nós, que o Evangelho veio trazer vida, Jesus vivo, né, para nós, uma vida, nova vida. E isso que faz, esse programa tem justamente esse propósito, né, de levar essa vida
de Deus. Não é nós, né? Mas é Ele, através dessa viagem, né, da palavra, uma viagem que leva a gente para a vida. Muito bom, tá vendo? Amém. Gostaria que nós vamos ter um segundo, né? Esse virá em um, nós teremos 2. Mas antes de nós encerrarmos essa parte, eu gostaria que você falasse para os nossos amigos, né? Para que ele fosse conectado a essa vida, fazer essa conexão, né? Orar com eles para que eles recebam essa vida. Sim, amém. Amém. Senhor amém. Jesus. Amém. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o mistério já se revelou. Cristo e a igreja, a união de Deus com os homens. Deus como Salvador, mas não um Salvador com vida, aquele que nos libertou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Hoje, a vida de Cristo está dentro do nosso espírito. Nós podemos andar e viver unido ao Senhor, invocando o seu nome, levando adiante o plano e propósito de Deus, a economia de Deus em toda a terra, porque o evangelho precisa ser pregado a toda criatura, então virá o fim. O fim é Deus se unindo ao homem, gerando um corpo que é a igreja, e sendo Cristo o nosso cabeça. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso cabeça, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és santo, o Senhor é puro, o Senhor é rico, o Senhor é a salvação, o Senhor é o Salvador, o Senhor é a vida, o Senhor é o alimento. Senhor, precisamos de Ti. Senhor Jesus, seja com cada ouvinte desse programa. Isso realmente é uma viagem, que as Tuas palavras nos levem a viajar pela Tua Bíblia. A Tua palavra é tudo que precisamos. Senhor, abençoe a vida de cada um que está ouvindo esse programa, de quem se propõe a colocar ele no ar. Senhor Jesus, tudo seja favorável, que o Teu nome e a Tua palavra seja sempre louvada. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Tavinho, nós que te agradecemos de ter aceito o convite e ter estado conosco durante esse tempo. Foi muito bom mesmo. Graças ao Senhor por isso, né? Por esse momento, por esse período. Então, Tavinho, até a próxima terça. Deus abençoe. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Amém.